Que delícia estar contigo. Obrigada pelo convite. Tô nem acreditando, né? Sério? Então. Meu Deus, consegui. Sandra Barata Belo. Já conseguiste domar o meu cabelo, não é? Várias vezes, por isso... E agora eu tô aqui, né? Olá, eu sou o Matheus Pastic e você está no Atrás da Cena, seu videocast de entrevistas que celebra a arte e as mentes criativas. Hoje eu tenho a alegria de receber uma artista reverenciada aqui em Portugal. Ela descobriu a arte do espetáculo ainda jovem, junto a grupos que marcaram época e com sua própria companhia, há cerca de 30 anos, ela deixa sua assinatura no teatro português, com peças autorais e inspiradas na literatura. Uma mulher que conquistou o grande público com papéis fortes e interpretações marcantes. Uma atriz, produtora e encenadora que também transita com desenvoltura e talento pelo cinema e a televisão. Uma profissional que equilibra a expressão artística e o risco criativo como poucas. É com enorme prazer que recebo hoje essa artista potente, Sandra Barata Belo. Seja bem-vinda, Obrigada. meu amor. Muito obrigada. Muitos aplausos. Obrigada. Olha, foi uma bela introdução. Fizeste uma pesquisa ainda grande, se calhar. Sandra, não estou nem acreditando, sabia? Que você está aqui, estou tão feliz. Uma artista assim, com a sua história, com tudo que você já fez. Muito obrigado mesmo. Obrigada eu pelo convite, eu que agradeço. E olha, para a gente começar aqui esse nosso bate-papo, eu gostaria de convidá-la a um brinde. E queria que você puxasse esse brinde desse nosso encontro de hoje. Vamos lá. Aqui você puxa esse brinde, Sandra Barata Belo. Olha, eu puxo esse brinde ao amor, que é aquilo que nos faz falta a todos. O amor próprio, o amor pelo próximo. Portanto, eu acho que o amor é sempre um bom motivo para nós brindarmos. É verdade, um brinde ao amor. Que delicinha. Vamos lá, Sandra. Vamos começar aí pelo começo? Vamos? Sua carreira começou com você fazendo teatro, né? Lá em 1995, tô certo? Por aí, já não me lembro muito bem quando é que foi, mas sim, eu cresci em Lisboa, ali entre a zona de Alfama, Graça, e fui parar a uma escola secundária que se chama Escola Secundária Gil Vicente. Então o nome diz tudo, não é? Gil Vicente é um grande dramaturgo português. E na escola eu escolhi a opção de teatro. Então eu comecei a fazer teatro na escola. E depois, como era assim um bocadinho... Nunca gostei muito da escola. Eu gostava mais eu tinha assim um bocadinho de déficit de atenção e então estar nas aulas era assim um bocado... Era estranho porque eu às vezes não percebia muito bem o que é que estava a passar e até às tantas até achava que era burra. Eu cresci um bocado a achar que era burra porque aquilo não me fazia nada sentido. E onde realmente eu gostava de estar era a conversar, era a fazer disparates, era a fazer piadas, era a fazer rir os outros. Eu sempre gostei. O meu objetivo às tantas nem era tanto aprender aquilo que estava a ser dito na aula, era mais fazer rir os outros. Nessa época você já pensava, já era o seu objetivo ali? Então eu comecei a perceber nessa altura que se calhar o melhor era seguir aquilo, porque o resto também era assim um bocado estranho, não tinha assim muito boas notas e acho que foi uma boa decisão. Por um lado, acho que foi uma boa decisão que eu fiz, ou a decisão mais importante da minha vida foi tomada aos 15 anos, quando eu decidi que queria ir estudar para uma escola profissional, onde podia aprender as artes cênicas e então foi assim que eu fui parar à Escola Profissional de Artes e Ofícios do Espetáculo, mais conhecida em Lisboa pelo Chapitão, onde não é só uma escola de teatro, é uma escola de circo, uma escola de dança, música, portanto há toda uma criatividade ali com pessoas ainda muito jovens e naquela altura estamos a falar dos anos 90, eu entrei lá, acho que sim, 94, 95, quando eu Uma entrei lá. referência aqui em Portugal, Sim, Chapitão, aqui, né? sim. E tudo aquilo que eu aprendi até hoje, as bases daquilo que eu aprendi foi lá. Foi tudo de lá. Foi lá.
e que nos incentivavam muito a criar os nossos próprios espetáculos, e eu gostava muito dessa parte também desde sempre, que eu gostava de criar as minhas próprias coisas. E ali vivia-se assim uma espécie do ambiente tipo Fame, sabes? Quando eu via a Fame nos anos 80 na televisão portuguesa, e quando eu fui lá parar ao Chapitão, eu tipo, meu Deus, não estou a acreditar, eu estou no Fame, e estava feliz da vida, porque se passava e via-se uma pessoa com uma perna aqui, a outra a treinar malabarismo, a outra a cantar. Aquilo era uma vida imensa de pessoas muito jovens e super criativas, que relacionavam tudo com tudo, era um sítio onde se podia arriscar, e tive professores sensacionais, e tudo aquilo que eu aprendi hoje, eu aprendi lá. Depois desenvolvi outras coisas, obviamente, ao longo da vida, mas foi, sem dúvida, um bom início. E depois também, naquela altura havia muitas coletividades e muitas cooperativas, e então comecei logo a fazer também, tinha 15 anos, e com um colega seu, o Tiago Justino, era um brasileiro que estava cá na altura, e que começou a fazer, e tínhamos um grupo, e então foi a primeira vez que eu fiz teatro, eu estreei-me no Teatro da Trindade, na sala de estúdio do Teatro da Trindade, com o Tiago Justino, a fazer uma peça sobre uma personagem mítica portuguesa, a Severa, à qual ele chamou Severa Blues. E isto foi, sim, acho que isso foi para aí em 95, sim. Que maravilha, Sandra. Como você está falando, né? Você começou no teatro, você estudou lá no Chapitão, você também teve um presente que o cinema que te deu, que foi o filme da Amália Rodrigues, né? A fadista daqui. Conta pra gente, Sandra, com uma carreira assim tão expressiva, com tantos trabalhos legais de sucesso. Como é que você enxerga o sucesso hoje, no momento atual da sua vida? Como é que eu me encontro? Como é que eu acho que eu me Como é encontro? que você enxerga mesmo, depois de ter sido premiada, de ter feito filmes de grande sucesso, teatro, essa atriz aqui que está na minha frente, como é que ela enxerga o sucesso hoje? Olha, eu acho que estou sempre a começar. Eu acho que não tenho nada garantido. Essa imagem que tu estás a dar eu olho para trás, eu vejo que tenho um percurso, obviamente, mas eu sinto-me sempre a começar do zero. Cada trabalho que vem é um novo desafio, e onde eu arrisco, onde eu procuro ir mais, procuro vários pontos de vista sobre um trabalho, e portanto eu sinto-me sempre a começar, e eu acho que nada nunca está garantido. Tem muitos atores que falam isso, né? Que às vezes, quando eu fiz essa pergunta, eu fiz para todo mundo dessa temporada, né? Que eu queria saber exatamente como é que era essa coisa do sucesso. E é isso, né? Tem muita gente que vai para esse Sim, mesmo lugar. porque também há muitos dias que nós não temos sucesso, não é? E se calhar são mais os dias em que nós não temos sucesso do que os dias em que temos sucesso. E isso tem que ser um equilíbrio, uma busca. Eu nunca me dou como satisfeita por nada, portanto, eu quando crio um projeto já estou a pensar no outro, porque eu acho que o bom de viver, ou de ser ator, sei lá, de ser mecânico, de ser o que quer que seja, é nós estarmos sempre a tentar realizar-nos e a tentar descobrir este enigma que é estar vivo. E por isso nunca pode estar nada garantido. Há sempre muitas coisas para falar, há sempre muitos, neste caso, há sempre muitos públicos para alcançar, há sempre uma visão que se quer dar, por isso o sucesso é tão efêmero, e ele existe. E vem cá, Sandra, você acha que você, olhando lá para trás, quando você se recorda, você acha que você hoje conquistou algum espaço, algum lugar que você nem imaginava? Eu, por exemplo, estou aqui. Quando eu era pequeno, eu sonhava em ser ator, mas acho que eu nunca imaginei ser apresentador de TV. De TV não, de internet. Você, já aconteceu isso contigo? Você já fez hoje alguma coisa que você falou, caramba, nunca imaginei que eu fosse fazer isso? Sim, acho que claro, quando eu comecei com esta doença que é ser atriz e artista, era um admirável mundo novo, que não havia certezas de nada. Obviamente que eu olho para o meu percurso e já consegui coisas que fico muito contente, mas há muitas coisas que eu também me coloco sempre em causa. Por exemplo, eu agora estou a fazer um espetáculo onde eu decidi, que me lembrei que esta personagem que eu estou a encenar, foi uma adaptação que eu fiz,
E eu pensei, esta personagem, ela vinha mesmo bem, era lá de cima, era lá dos aéreos, dos tecidos, porque eu sabia fazer isso. Quando eu criei esta personagem, esta peça, quando eu estava a pensar, a adaptar, é uma peça do Ian Fosse, Uma Brancura Luminosa, onde eu adaptei o livro do Ian Fosse e encenei e também partilho o palco com o Ricardo Pereira. Mas quando eu estava a imaginar na parte de fazer dramaturgia, eu pensei, esta personagem fica mesmo bem se ela vier lá de cima, porque ela é uma personagem de cima meio que não se sabe bem o que é, não conseguimos defini-la, se ela existe, se não existe, se ele a vê, se não a vê. Então eu decidi que ela que podia vir do ar, dos tecidos do ar. Obviamente que eu penso nisto porque eu já fiz isso quando era miúda, mas eu nunca mais. Eu fiz isso há 20 anos atrás, ou mais. E depois eu deixei de praticar tecidos aéreos, trapézio e toda essa componente. Usou um pouco da tua experiência lá na escola, Chapitão. Sim, exato. E depois mais tarde também tinha assim alguns... começo no teatro e no circo também, sempre de mãos dadas, no início do meu percurso. Mas eu nunca... aquilo para mim estava arrumado. Só que agora, de repente, passado 20 e tal anos, eu tenho que estar outra vez a treinar e a subir no tecido e a perder aquele medo. Claro que aqui o objetivo não é o virtuosismo, nem é apresentar um número acrobático de circense, mas a personagem vem lá de cima. Ou seja, isto para te dizer que há coisas que eu pensava que aquilo estava encerrado, nunca mais vou voltar a isto na minha vida. Só que não, de repente eu imaginei-me, e agora o meu corpo, que já não tem 20 anos, tem que voltar a ter força e flexibilidade e resistência para estar pendurada num tecido a 8 metros de altura. Né? Você estava aí contando essa sua experiência, falando sobre a escola Chapitão. Conta pra gente qual que é a importância dessa escola de artes aqui para Portugal e para sua vida também, né? Fez você se safar aí de algumas situações, te deu um preparo muito grande, né? Sim, no panorama nacional, eu acho que é sempre importante termos abordagens diferentes ao mundo do espetáculo e às artes cênicas. A Escola Profissional de Artes e Ofícios de Espetáculo dá um lado muito físico, onde dá-te imensas ferramentas para tu conseguires ser um ator pleno. É uma escola a nível profissional, isto aqui em Portugal significa que não é uma escola de ensino superior, não é uma escola superior de teatro, mas é uma escola profissional que te permite depois ir para outras escolas superiores, não só artísticas. Na minha vida, eu sei que me deu imensas ferramentas, onde eu arrisquei desde sempre, que eu gosto de arriscar, é um sítio, eu não tenho medo do ridículo, eu gosto do ridículo, acho que todos nós somos ridículos nas nossas vidas e colocando isso em cena, pode ser muito divertido e podemos todos nos rir de nós mesmos. Eu adoro o ridículo. Portanto, para mim foi ótimo, como eu te disse logo no início da entrevista, tudo aquilo que eu aprendi foi lá e depois fui aperfeiçoando outras coisas. Mas aqui em Portugal havia nos anos 90, nos anos 2000, quando eu comecei o meu percurso, havia um certo estigma em relação às pessoas que vinham daquela escola, porque não eram consideradas atores, porque os atores seriam então os atores que vinham da Escola Superior de Teatro ou da Escola Profissional de Teatro de Cascais. O Chapitão sempre foi assim um primo pobre das escolas, e como se não nos dessem muita credibilidade, digamos assim, porque as pessoas lá aprendiam a fazer arte circense e alguns seguiam para malabaristas, outros para acrobatas, outros para animações de rua, aquelas coisas. O clown é uma escola incrível. O clown é das coisas mais difíceis para um ator fazer. Nem todos os atores conseguem ter essas técnicas e ser um clown tem que controlar muito bem o corpo. Portanto, essas bases eu também aprendi lá. Por isso, isto para te dizer que há sempre dois pontos, ou seja, por um lado eu aprendi imensas coisas lá, mas também levei com um bocadinho esse rótulo de ser do Chapitão, então não era bem atriz. Isto por causa da nossa maneira de ser aqui, que gostamos muito de encaixar as coisas nos sítios, as coisas têm que estar muito bem encaixadas. Uma coisa é uma coisa, uma coisa é uma coisa. Uma coisa nunca pode ser muitas coisas ao mesmo tempo. E chegamos hoje, aos dias de hoje, e começamos a perceber que uma coisa tem que ser muitas coisas ao mesmo tempo. Nós não podemos ser só uma coisa. Nós somos quem tem um mundo para dar, quem tem um mundo para arriscar, quem tem uma visão sobre o mundo, não pode ser só uma coisa.
Mas há pessoas que estão tranquilas e gostam de ser só uma coisa, e não há problema nenhum nisso. Mas se tu tens uma visão, tu tens sempre muitas perspectivas que tu queres explorar. Exatamente. Nós podemos ser o que nós quisermos, né? Sempre. E eu vou falar agora um pouquinho de uma outra faceta sua, que é no cinema, né? Como eu já disse anteriormente, você fez o filme da fadista Amália Rodrigues, né? O que lhe rendeu 2 prêmios, o Globo de Ouro de Melhor Atriz de 2009 e o prêmio de Melhor Atriz também no Festival Cine Euforia em 2010. Revela pra gente, Sandra, como é que surgiu... Temos até aqui algumas imagens desse filme tão importante que fala sobre a história de uma personalidade, né, de uma cantora, de uma fadista tão conhecida aqui em Portugal. Como que surgiu a oportunidade de fazer esse filme e qual que foi a importância dele na sua vida? A Amália surge em 2008 e eu sempre fugi um bocadinho do ecrã e do trabalho mais mediático, digamos assim, e quando veio essa... Eu só procurei agenciamento, por acaso, 2 anos antes, em 2006, 2007, foi quando eu fui pela primeira vez agenciada, porque não tinha assim tanto interesse, tinha mais... Era nova, era miúda e tinha as minhas convicções que tão válidas quanto aquelas que tenho hoje, mas queria experienciar e fazer um trabalho mais artístico, não tão comercial, e o teatro, a verdade, a arte, todas essas coisas que compõem muito bem também a nossa juventude, e ainda bem. E quando veio a proposta de fazer a Amália, pronto, eu sabia que tinha que ir para o lado mais mediático, que eu não gosto tanto. Mas foi sem dúvida, foi aí que toda a gente começou a conhecer-me, aqui em Portugal, e que saltei assim para o grande público. E foi obviamente um grande privilégio ter feito uma artista, uma pessoa tão querida dos portugueses, e ao mesmo tempo ela não tinha morrido assim há tanto tempo. Ela morreu em 99. Portanto, ainda nem sequer 10 anos tinham... Você tinha uma recordação dela forte, claro. né? Sim. E ela estava ainda muito na nossa memória coletiva quando o filme foi feito. Havia muitas pessoas que estavam vivas naquela altura, se calhar algumas entretanto já foram embora, mas que a conheciam, que estiveram com ela, que foram aos concertos dela, pronto. E então isso ao mesmo tempo era tocar assim quase num espaço sagrado, porque ela ainda pertencia muito à nossa memória coletiva. Hoje a Amália ficou um ícone dela próprio. Ela entretanto será sempre a Amália para as pessoas que conviveram com ela, mas há cada vez menos, essa geração também já está a ir, não é? E ela vai cada vez mais ficando um ícone de Portugal e dela própria. Mas quando nós fizemos este trabalho ainda havia muita gente que conviveu com ela, sei lá, que de alguma forma privou com ela, e isso chegava até mim quando eu estava a fazer compras, por exemplo. As pessoas vinham ter comigo e contavam-me episódios que tinham tido com ela, deste público, assistir aos seus concertos, ou pessoas que tinham estado na casa dela por alguma razão. Isso foi muito interessante e eu vivi aquilo intensamente, e foi um privilégio ter sido Amália. Seu trabalho como atriz nesse filme é muito primoroso, parabéns. Obrigada. Mas se fosse hoje, me conta aqui, você faria alguma coisa de diferente daquela época? Claro que sim. Sempre, né? Sim. Eu já vi o filme em várias ocasiões, até mesmo quando estreou, e eu podia ter feito um bocadinho diferente. Há sempre coisas... Nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que fazemos. E esse filme, ele te rendeu prêmios, né? Uhum. Como é que foi, assim, receber esses prêmios para sua carreira? Olha, eu recebi os prémios, fiquei muito contente, obviamente é o nosso trabalho que é reconhecido e isso é bom, mas nunca me deixei deslumbrar muito por isso, porque é isso, o sucesso é efêmero, ele existe quando tem que existir e deixa de existir também assim rapidamente, se for o caso. Portanto, eu acho que foi bom, está lá, está registado. Tu hoje estás aqui comigo, não sei, passados... Não sei quantos anos é que passaram, 14, 12. Tu hoje estás a dizer que eu fiz esse filme, que eu ganhei esses prémios. Os prémios serviram para isso, para ficarem escritos numa data que eu recebi um prémio por ter feito aquele filme. E foi bom naquela altura, e depois
e depois passa, e depois a vida acontece e os dias acabam por absorver esse... Fica lá pra gente ficar vendo, Fica né? lá, tenho lá o Globo ou os outros sítios, os outros prémios que eu ganhei estão lá numa estante ao pé dos meus livros, assim um bocadinho mais lá para trás. Você acha que, assim, ser uma atriz premiada não te coloca com aquela responsabilidade de estar sempre tendo que ganhar um prêmio, por exemplo? Isso não existe, né? Para mim não, isso para mim não existe, porque isso é estar a pôr demasiada pressão em cima de mim, porque as coisas não dependem só de mim. Pois. Há muitas variáveis, muitas, e muitas delas eu não as domino. Portanto, eu posso eu asseguro que quero fazer um bom trabalho e que quem trabalha comigo confie no meu profissionalismo, naquilo que eu sou. Agora, se é para ganhar prémios, isso não depende nunca de nós. Ou se É uma alguém... consequência, né? É uma consequência. Sim, sim. E ganhar prémios não é só mérito. Há muitas, como toda a gente sabe, há muitos jogos de bastidores para esses prémios poderem ser ganhos. Não estou a falar deste meu em concreto, mas os prémios também aparecem, também é muita política. Nós os que fazemos parte deste showbiz e deste universo sabemos como é que isso... Portanto, os prémios, às vezes há atores que ganham prémios que se calhar à vista de certas pessoas não os deveriam ter ganho, ou então pessoas que aquela pessoa é que devia mesmo ter... É tão subjetivo. É tão subjetivo. Sandra, um outro filme que você fez agora recentemente esse ano foi o Match, né? Do cineasta Duarte Neves, que foi exibido no Festival Tribeca, aqui de Lisboa. Fala um pouquinho mais sobre essa história, sobre essa experiência de estar trabalhando num filme, posso chamar de experimental? Como é que seria? Como é que você define esse trabalho e a sua participação nesse filme? É cinema independente. Independente. Sim, não. É experimental, independente. As duas palavras estão muito relacionadas porque ele é isso, ele é experimental, por isso é que é independente. Tem uma estética e um guião, uma história experimental, não obedece tão a umas linhas, a uma sequência de roteiro, como vocês dizem, de guião. Fica muito no plano também subjetivo. Tem este filme em questão tem uma estética inacreditável do João Pedro Plácido, do diretor de fotografia, e uma narrativa muito cozinhada na cabeça do Duarte Neves, do realizador. Quando eu li o guião pela primeira vez, eu fiquei, meu Deus, o que é isto? Aquilo podia ir para tantos sítios, daqueles filmes que às vezes as pessoas até podem ficar, porquê que eu fiz isto? Não é? Mas esta é a magia do cinema e é a magia de um bom diretor, no caso do Duarte Neves. Ou seja, o guião era muito estranho, dava para perceber, claro, mas aquilo podia ter inúmeros caminhos diferentes. Mas a magia do cinema é mesmo essa, como ele te conduz durante as cenas, como aquilo depois é editado, montado, como eu estava a fazer uma personagem que aparecia estrategicamente em alguns pontos, mas que não tinha assim era muito naqueles decors, portanto eu não tinha muita noção do todo. Mas quando eu fazia o filme, quando eu estava no processo lá a filmar, eu percebi que ele tinha alguma coisa na cabeça. Ele estava a cozinhar ali qualquer coisa, portanto eu confiei. E o resultado foi incrível. É um filme muito bonito que as pessoas, que fala muito também sobre esta solidão dos tempos em que estamos, fala muito sobre a história de um ator, portanto passa-se muito sobre o nosso meio, o nosso universo, de um ator que quer que passa a vida a fazer self-tapes para os filmes, para produções internacionais. Portanto, é um ator de novela, cansado do processo da novela e que ambiciona estas coproduções e o circuito mais internacional, que é a história de muitos de nós. E cada vez mais isso é uma realidade, diria até que universal, porque desde o momento em que existem todas estas plataformas e o streaming e as coproduções, portanto, os atores têm esse ponto de fuga para saírem um bocadinho da sua zona de conforto para se arriscarem a ir para... Pronto, então isto fala muito sobre sobre esse ego, mas ao mesmo tempo
é a história de um ator, mas é a história também do mundo atual, que ele acaba por se refugiar, ele tem o vício que é o sexo, portanto, ele vai aos Tinders, ou aquelas aplicações e é viciado, portanto, ele está sempre, o ponto de fuga dele é o sexo, e às tantas aquilo já não é prazeroso, muito pelo contrário, é mesmo viciante, e porque acaba para apagar uma solidão que ele tem. E pronto, eu acho que cada pessoa que possa ver o Mates pode entrar em diálogo também e ver ali a sua vida, ou fazer perguntas sobre a sociedade em que estamos e a pessoa em si. Você acha que aqui em Portugal tem espaço para esse tipo de filme? Existe público? Ou ele participa mais de festivais, de concursos, festivais mesmo internacionais? Quando o Duarte me falou do filme, o Duarte Neves, o realizador, ele disse que isto seria mais para os circuitos internacionais de festivais, precisamente. Mas claro, há público, obviamente, em Portugal para este tipo de filme. Acho que ele pode ir para as salas perfeitamente. Não fará, obviamente, uma carreira muito longa, é capaz de estar, não sei, 1, 2, 3 semanas em cartaz, a um certo horário, e com poucos horários, obviamente, mas existe espaço para esse tipo de filmes, claro que sim. E já entrou em cartaz esse filme? Ainda não, portanto, ele estreou agora no Tribeca, e o objetivo agora será Cannes, Berlim, Veneza, todos esses festivais que o Duarte e a produtora deles estão a pensar fazer. Que máximo, Sandra, parabéns. Obrigada. Eu já tô doido para assistir esse filme aí, que é que já aparece aí Perdão. Ups, desculpe, gente. Desculpa, Sandra. Não faz mal, tá tudo bem. Isso já aconteceu alguma vez, assim, do nada toca um telefone, um telemóvel? Não, mas quer dizer, então, sim. Não, mentira. Já, às vezes estamos a gravar e alguém se esquece de desligar o telemóvel. É verdade. Portanto, quem nunca? Quem nunca, né? Mas olha, eu vou te revelar uma coisa. Esse telemóvel, ele não tocou à toa. Ah, é? Não. Ele tocou para anunciar que vai começar agora, gente, o nosso quadro de perguntas 1, 2, 3 testando. Sandra, não te preocupas que esse é um momento do nosso podcast onde eu escolho 3 perguntinhas ali sobre o mundo do entretenimento, dou algumas opções para ver como é que tá ali os nossos convidados. Ok. Tá preparada? Não. Então aquelas perguntas de tipo, tens que responder agora, eu fico sempre e que vale que temos edição. Sabe agora é aquela altura em que entra lá. Yeah. Vamos lá, Sandra. Pergunta número 1. Na série Twin Peaks, criada pelo mestre David Lynch no começo dos anos 90, que gira em torno ali da morte da estudante Laura Palmer, para quem que o agente do FBI Dale Cooper sempre envia os recados que grava num pequeno gravador? Difícil, hein? Vamos lá, vou te dar 3 opções. Para mim é difícil porque, olha, eu já vou assumir para vocês, gente. Essa foi uma série que eu não vi, cometi esse mole aí de não ter assistido. Quais que são as 3 opções? Vamos lá, opção A, Diane. Opção B, Melissa. Ou opção C, Dorothy. Eu sei que você é craque aí, hein? Não, eu vou dizer, o Twin Peaks eu vi nos anos 90, eu tinha, não sei, 12 anos. Eu vi a série toda. É que é uma série que é considerada uma claro, mas transformação. Repara, né? Eu nunca mais a vi. E eu, portanto, e mesmo se eu tivesse visto novamente, não ia lembrar. Eu não me ia lembrar porque eu não tenho a minha memória é muito seletiva. Nomes de personagens. Eu adoro os filmes do David Lynch, vi quase todos. Estávamos agora até falando de TDAH, que a gente esquece das coisas. Eu não consigo, mas eu arriscaria uma. Ó, tem Diane? Não era essa. Será? Será que a Sandra acertou, gente? Vamos ver. Caraca,
coisa, ficou qualquer Ficou coisa. aqui, mas você sabe que fica, né? Eu tenho uma coisa que eu vi todos os filmes que você possa imaginar. Eu sempre falo, eu esqueci de todos, mas eles estão aqui dentro de mim em Sim, algum repara, lugar. o Twin Peaks é uma série muito marcante para mim, porque eu tinha 12 anos e ver todo o universo do Lynch. Lembro-me muito bem do anão, lembro-me daquela sala vermelha com as cortinas, lembro-me do chão com mosaicos pretos e brancos, do chão de xadrez. Há coisas que eu lembro-me do genérico, da Laura Palmer, da música, claro, a música, meu Deus, e toda aquela. E também ficar, meu Deus, eu não compreendo nada disto, mas eu gosto e não quero perder o próximo. Portanto, moldou-me também. O Twin Peaks é uma série que marca muito a minha geração, principalmente em Portugal. Porque nós víamos, a televisão estava ligada, havia a RTP, não havia mais nada, aquilo Você estava para lá gosta ligado. desse tipo de série assim mais Gosto viajandona? muito. O David Lynch é uma referência muito grande para mim. É geracional, aquilo se falares com pessoas mais ou menos que nasceram ali no final dos anos 70, 80, eles vão-te falar do Twin Peaks e do Lynch. Por isso, eu tenho a certeza que ele me influenciou bastante as minhas opções estéticas e o tipo de coisas que eu gosto. E depois nunca... sei que houve uma nova série que fizeram do Twin Peaks, mas eu ainda não vi. É isso aí, gente. A resposta certa é a letra A, Daiane. Essa é a figura misteriosa que recebe todos os áudios do agente Cooper, cheio de observações sobre o caso da Laura Palmer. O curioso é que, durante toda a série, Daiane nunca aparece, o que só aumenta o mistério em torno dela. A relação entre Cooper e Daiane é um dos principais elementos e mais queridos pelos fãs da série. E mostra que Twin Peaks criou personagens marcantes, mesmo eles não aparecendo em cena. É uma série que eu confesso que eu não assisti, sei a importância dela, mas vou correr para ver, porque eu sei que ela mudou muito aí tudo. Isso marca uma época em Portugal. Não havia duas... No mundo. Sim, no mundo. claro, Brasil sem dúvida. Mas o contexto em Portugal havia duas televisões, a RTP1 e a RTP2. Portanto, estava ligada, normalmente as pessoas viam a RTP1, aquilo estava ligado e as crianças andavam por ali e viam e não sei o quê, não havia também este controle parental que hoje existe. E então, eu lembro-me da minha mãe estar a lavar a louça na cozinha e eu de andar ali tipo, vai para a cama, Sandra, e eu... Maravilha. Vamos agora para a nossa pergunta número 2. O ator português Ricardo Pereira entrou para a história da TV brasileira por protagonizar qual cena da novela Liberdade, Liberdade? Sei que vai ser difícil aí para ti, porque é uma novela brasileira, mas se atente ao título e às opções que eu vou dar. Vamos lá. Opção A, o primeiro beijo gay. Opção B, o primeiro casamento gay. Ou opção C, a primeira transa gay. E aí, o que o nosso amigo Ricardo Pereira foi o primeiro lá no Brasil a protagonizar? Estou aqui a apostar na letra A. O primeiro beijo gay? Eu não sei, eu não vi. Eu sei que o Ricardo já fez imensas novelas no Brasil. Vai, então, apostar no beijo gay. Uhum. E aí, gente, será que a Sandra acertou? Vamos lá. Não. Foi a primeira transa gay. Vê lá, Ricardinho. Resposta certa, letra C. A primeira transa gay. Foi protagonizada por Ricardo Pereira e Caio Blá. Entrou para a história da teledramaturgia brasileira. Exibida em Liberdade, Liberdade, de 2016. A sequência retratou com sensibilidade a intimidade entre dois homens, em uma história de época. Algo inédito até então na TV aberta do Brasil. Com essa cena, Ricardo Pereira se consolidou como um dos atores portugueses de maior impacto na ficção brasileira. Sandra, eu queria agora que você me contasse. Você, se te convidassem para fazer uma dessas cenas assim mais intensas, aonde envolve nudez, envolve troca de intimidades com uma outra mulher,
Você, como atriz, você toparia? Sim, eu acho que é igual, não é? Portanto, ser homem ou mulher tem que ser cuidadas, tem que ser cenas cuidadas, tem que ser bem dirigidas, tem que fazer sentido, temos que tem que nos fazer sentir bem e nós temos que sentir-nos bem a fazê-las. Se justificar a história, por que não? Tem que ter sempre uma mensagem, né? Essa, claro. No caso, foi a primeira vez que o Ricardo fez uma cena que até então a gente só estava acostumado a ver entre casais, né, heterossexuais e ver entre dois homens. Realmente foi algo muito importante aí para a história do Brasil. Então vamos agora para finalizar a nossa pergunta número 3. Qual o nome no Brasil do filme que em Portugal se chama Em Parte Incerta? Um longa de 2014 que é baseado num livro. E o filme é brasileiro? O filme é americano, né? É americano. Ai, my God. Vamos lá. Aqui ele se chamou Em Parte Incerta. E no Brasil, que a gente sabe que muda muito os nomes, vou te dar aí 3 alternativas. Opção A, A Moça que Sumiu Sem Avisar. Opção B, Garota Exemplar. Ou opção C, Cadê Meu Casamento que Estava Aqui? Como é que é o nome da primeira? A Moça que Sumiu Sem Avisar. Eu acho que é essa. Você acha que é a letra A? Estou inclinada para a letra A. Tá inclinada hoje, né? E aí, gente, será que a Sandra, ela acertou? Vamos lá. Não. Letra B, Garota Exemplar. Dirigido por David Fincher. Esse filme virou um fenômeno, né? Por sua história cheia de reviravoltas, seu olhar sobre mídia e relacionamentos. O filme ganhou várias indicações e prêmios e se tornou um clássico moderno do thriller psicológico. David Fincher é thriller psicológico. Você já assistiu esse filme? Agora você... Esse não. Até é provável que eu tenha visto, mas eu não me lembro das coisas que eu vejo. É um bocado... como é que eu me havia de lembrar o nome da personagem do Twin Peaks, ou algo que seja. Às vezes eu vejo filmes que eu digo, não vi, e depois começo a ver e lembro-me que já vi, mas o David Fincher já vi, gosto muito desse realizador, há filmes dele, o Fight Club é dele, não é? David Fincher. Eu acho que é. Eu acho também. Se não é desse, mas pronto, o David Fincher é thriller psicológico e gosto e já vi filmes dele. Vem cá, Sandra. Você toparia, por exemplo, fazer uma adaptação de um livro para um filme? Você ali fazer essa adaptação? Eu sei que você já faz muito para o teatro, mas você toparia fazer para o cinema, que talvez eu acredito que tenha mais oportunidades de colocar, né, a história do livro? Você toparia? Você já fez? Eu acho que você sabe o que é páginas amarelas? Já quase ninguém sabe o que são as páginas amarelas. Aqui sabe? A gente olha, eu sou mas se calhar nem vou revelar. Se calhar hoje em dia as novas gerações já não sabem o que são as páginas amarelas, ou no Brasil se calhar não se chamava assim, mas páginas amarelas, para quem não sabe, assim, um calhamaço deste tamanho, cheio de números de telefone. Antes de haver telemóveis, as pessoas tinham telefones fixos, e então... Antes já havia internet, né? Tínhamos as páginas amarelas a procurar o veterinário Luís Costa, o Super Patinhas, sei lá. Lá ia veterinário, letra V. Lá íamos V, veterinário, Super, S. Pronto, era assim. Depois deixávamos o número de telefone. Portanto, eu acho que isto para te dizer que eu até de uma página, das páginas amarelas pode dar um ótimo filme. E uma ótima peça de teatro, no sentido em que tudo é adaptável, basta haver... a criatividade em primeiro lugar e depois budget. Mas assim, adorava. Aliás, até te digo, há livros que eu já li que davam uma ótima novela, bem ao jeito do Brasil, bem tipo, sei lá, tipo Rock Santeiro, Tieta, aquelas novelas que punham aquele mundo também esotérico, meio misterioso. E eu, pelo menos, eu penso, isto dava. Depois há outra coisa em relação à adaptação dos livros. O livro está fechado. Está fechado no sentido em que o autor escreveu o livro, ele está para o mundo. E a partir do momento em que ele está para o mundo, ele é um mundo de possibilidades. Portanto, ele começa a ser princípios. Porque tu leste o livro e aquilo te desencadeou uma série de perguntas que tu fizeste a ti próprio e te levou a pensar e se calhar a optar, a fazer escolhas, se calhar fazer a escolha certa ou se calhar fazer a escolha errada. Tanto faz.
E ele é um princípio porque artistas podem pegar neles e fazerem obras a partir dali. Ou artistas, atores, encenadores, diretores de cinema, músicos. E não tem que ser... essa coisa de ser fiel ao livro, isso não existe. Porque o livro é o livro. Literatura é literatura, teatro é teatro, cinema é cinema. É com base em. E tu vais por ali afora e fazes a tua obra artística em relação àquela história que tu leste. E aquilo começa a fazer barulho dentro da tua cabeça e já só queres é ver aquilo, já que só queres pegar naqueles ingredientes, naquelas personagens e amassares tu à tua maneira. E eu acho que não, tenho a certeza que eu gosto de adaptar livros por causa disso, porque eu leio um livro e ele abre uma série de possibilidades que eu acho que pode dar, no caso que eu adapto ao teatro, pode dar outro diálogo muito interessante agora com o espectador e não com o leitor. E vamos para aquelas perguntas que o livro lança e a outras tantas e abrimos caminhos como se fôssemos uma toupeirinha que todos os dias está debaixo da terra e vai fora e sai sempre por sítios diferentes. Isso é que é o interessante do processo artístico e esta relação entre os livros e a adaptação a teatro ou a cinema, ou o que seja. Que maravilha. E esse foi o 1, 2, 3 testando da Sandra, que teve um acerto, mas saiu bem aqui e aprendeu um monte de coisa também. É verdade, aí, né? sim, aprendeu sim, aí sim. sobre, já quando né? estiver agora com o Ricardo... Já pode-se falar que ele foi o primeiro a protagonizar a cena de transa gay. Sim. Falando do Ricardo e falando um pouco que a gente estava do teatro também, Uhum. você está agora, nesse momento, em cartaz com uma peça que se chama Uma Brancura Luminosa. Estreou 8 de novembro, né? Uhum. Ela é baseada no livro homônimo do John Fosse, um Nobel da literatura. Conta, você estava já explicando sobre como é que funcionam as adaptações de livros, mas conta pra gente como é que foi fazer uma adaptação desse livro para o teatro, como é que você... O que você teve que fazer? Eu sei que você já falou que é um espetáculo que tem uma carga dramática. Vocês falaram que foi difícil decorar algumas cenas, né? O Ricardo... Conta pra gente tudo aí desse espetáculo. Olha, eu li o livro e a escrita do Jon Fosse é um norueguês, portanto estamos aqui com toda a temática nórdica, o misticismo nórdico, a maneira de pensar nórdica. É um homem que se perde numa floresta e vai no carro e fica com o carro ali atolado na floresta. Temos até umas imagens aí. E não consegue sair de lá. E depois estranhamente começa a ver coisas, ouvir coisas e estranhamente vê uma brancura luminosa, que até hoje eu e o Ricardo estamos para descobrir quem é de facto esta brancura luminosa. E eu acho que isso também é uma pergunta que fica sempre aí aberta e que as pessoas que vão ver fazem a sua própria reflexão e dizem, e cada uma à sua maneira, com a sua experiência de vida, vai dizer quem é que é esta brancura luminosa. A escrita do Jon Fosse é um fluxo de pensamento que algumas pessoas se identificam mais ou menos. Eu identifico-me totalmente, porque aquilo é um existencialismo, mas é um existencialismo, não tem que ser uma coisa muito pesada, somos nós. Eu vou por aqui, não vou por aqui, porque se eu for por ali posso não seguir. Mas porquê é que eu não vou? Porquê é que eu não hei de ir? Vou fazê-lo, vou tentar fazê-lo. Porque não fazê-lo? Vou, mas aí, pronto, e é isto. É muito, parece que é repetitivo, mas na verdade ele não é repetitivo, ele diz a mesma coisa com 5% de uma perspectiva diferente. Estamos a olhar para aqui, ele faz só assim. E parece que estamos a dizer a mesma coisa, mas depois percebemos que não é. Para decorar é um exercício muito difícil para um ator, decorar um texto que repete tantas vezes a mesma ideia com variações diferentes. O Ricardo sofreu imenso. Se ele dizia todos os dias, ele diz isto constantemente. Ele dizia todos os dias que nós acabámos do ensaio, dizia: amanhã não venho. Porque aquilo foi mesmo muito, muito, muito cansativo para ele. O texto passa-se todo no passado quando ele está a fazer as coisas no presente. E agora eu estava a andar e está a andar. Portanto, isso é muito lança muitas questões, muitas dúvidas acerca da própria personagem dele, da relação dele com a brancura luminosa, que neste caso sou eu que faça a interpretação desta ideia da figura luminosa. Daí eu dizer-te que achava, porque ela é tão... nós não sabemos o que é aquela personagem. Não é uma pessoa, não é um fantasma, não, mas pronto, eu acabo por ter corpo e dou-lhe corpo, e eu pensei, ela surgia bem, era do ar. Daí aquela ideia de eu estar a falar ainda há bocado dos tecidos, dela vir do ar.
Porque é um sítio pouco provável para as pessoas aparecerem. E ela Sim, vem? eu Tem venho esse do ar, momento? eu faço então aquelas acrobacias aéreas, ela vem do ar e fala com ele sempre a primeira parte do espetáculo aí. A escrita do... Vocês já esqueceram em algum momento o texto dessa peça ou erraram por acaso? Olha, no último espetáculo, que foi, andámos ali um bocadinho para trás e para a frente, assim os dois a olhar um para o outro, mas seguimos e conseguimos. Porque estamos muito juntos um com o outro. Eu e o Ricardo temos... Parceria nessas horas é muito importante, Sim. né, Sandra? Eu gosto muito do Ricardo. Sabes que nesta vida nem todas as pessoas ficam na nossa vida. Os atores, os realizadores, a equipa. Nós vivemos o projeto, depois toda a gente... Como é que surgiu? Foi você que convidou ele? Fui eu que convidei o Ricardo, porque o Ricardo tenho uma grande cumplicidade com ele, eu gosto muito dele e nós de facto ligamos bem. Não é à toa também que ele confiou em mim para um texto destes e ele foi doido, corajoso em ter confiado em mim, mas ele sabia que podia confiar em mim. Portanto, e a parte mais difícil que eu acho sempre em qualquer processo de adaptar livros é mesmo cortar o texto, sabes? Se as pessoas vissem, eu estava toda cheia de cicatrizes. Por onde que você Cada começa? vez que eu corto uma frase, eu fico, aquilo dói-me, porque para mim é tudo bom, entrava tudo, mas não dá para entrar tudo, porque uma coisa é o livro e outra coisa é a obra depois do livro, neste caso o teatro. E então, este texto, o Jon Fosse tem uma característica que é esta repetição, estas perguntas que ele lança. Isso é a característica dele, portanto nós não podemos cortar isso. Se nós cortamos isso, tiramos perde a essência do próprio autor. Portanto, esta foi a parte mais difícil. Foi saber o que cortar e o que não cortar, o que não se pode cortar, mantendo este caráter repetitivo, cíclico da escrita dele, e não é à toa que ele foi um prémio Nobel. Porque ele diz as coisas mais simples do mundo com uma linguagem muito acessível e super, super profundo, em que foca novamente a solidão, a falta de espiritualidade, os problemas que trazemos com os nossos pais enquanto filhos. Aquilo é só camadas, camadas, camadas. Lá está, uma coisa não é só uma coisa, são muitas coisas ao mesmo tempo. E essa possibilidade que nós damos às pessoas de terem liberdade para dialogarem com aquilo que estão a ver e se auto-reconhecerem e se porem naquele sítio é muito interessante. Nós fazemos sempre conversas com o público a seguir e é muito giro aquilo que as pessoas dizem. É incrível. Houve um senhor que disse que sentiu mesmo essa liberdade ao ver a peça, porque achava que ir ver teatro que obedecia a conhecer uma série de conceitos ou ter uma certa cultura geral e que para ir ao teatro as pessoas tinham que ter aquilo e ele não se sentia que tinha isso tudo. Pois. Então às vezes não vai ao teatro porque acha que não tem isso tudo. E quando viu esta peça, sentiu-se livre de preconceitos e sentiu-se livre para entender aquilo que ele queria entender. E a arte existe para isto, para nós comunicarmos, para nós crescermos, para nós pensarmos e fazermos as escolhas certas. A cultura, o teatro, o cinema é tão importante como a educação, como a saúde, porque se nós não pensarmos, nós não podemos fazer as melhores escolhas, e se nós não fazemos as melhores escolhas, ficamos à mercê dos outros. Ou, pior do que isso, decidem por nós. Então isto é o mundo em que vivemos, não é? É verdade. E vem cá, Sandra, você já chegou a fazer alguma adaptação de algum texto para o teatro, mas que você não estivesse em cena ou não tivesse como produtora? Eu como produtora, estou sempre. Porque mas não você faço... produz sem ser para você também? Para outros espetáculos? Isso não, só as minhas coisas. Só as suas coisas. Eu crio, já aconteceu de tudo. Eu já só adaptei, produzi e depois pedi, neste caso, por exemplo, à Cátia Ribeiro para encenar o Morresto em co-parceria com ela, do Gélis Peixoto, que é um autor português, ou a Patrícia André, que encenámos, eu adaptei e a Patrícia encenou, pronto, criámos a Carta de uma Desconhecida do Stefan Zweig, em que nestas duas eu estou lá dentro e elas ficam de fora. Estou lá dentro, estou como atriz. Já encenei só e não entrei. A Cochichina, que vem de um livro do Afonso Cruz, O Princípio de Karanina, a que eu chamei Cochichina, em que eu só encenei.
e produzo, porque, quer dizer, eu não faço produção executiva, depois a Cássio faz, a Rita da Cássio faz é que produz, faz a produção executiva, mas eu estou no... Está ali por trás. A Bela Dona é a minha unipessoal, portanto é ela que... A Bela Dona apresenta, não é? Portanto é a minha produtora que faz isso. E também já co-criei com... Aqui neste caso não foi um livro, foi um texto que nós pedimos à Ana Lázaro, eu e a Raquel Oliveira, co-criámos um espetáculo em que éramos as duas fizemos a criação e as duas fazíamos a interpretação, mas a produção era minha também. E agora neste caso eu entro e enceno, adaptei e produzo, pronto. É um bocadinho as duas coisas, mas é muito talento. Mas é assim, as coisas, eu não estou sozinha, eu tenho sempre uma equipa comigo fantástica e eu lanço as ideias e depois a partir daí vem a equipa e aquilo acaba por ser nosso. Eu estou muito bem acompanhada de pessoas que me acompanham. O Rui Francisco, que é o meu cenógrafo, que é a pessoa com quem eu discuto logo as primeiras ideias, ele está comigo desde 2013, desde o Morreste-me, desde o primeiro. Esta já é a quinta, a Brancura Luminosa. Portanto, eu tenho aqui pessoas que estão comigo e que as mantenho de produção em produção, que eu já não consigo viver sem elas e elas também já me conhecem e depois juntos fazemos isto tudo. Mas não tenho nada aquela coisa de ser tudo meu. Eu lanço de facto as ideias, de alguma forma dirijo, mas depois aquilo é muito amolgado, é muito amassado por várias mãos. Sandra, eu não posso perder a oportunidade de, com sua presença aqui no Atrás da Cena, da gente falar rapidamente aqui sobre as novelas que você já trabalhou, que foram muitas, gente. A Sandra aqui em Portugal já fez muitos trabalhos, você atualmente está no ar na novela Herança, mas eu queria que você falasse sobre uma personagem que nós escolhemos aqui, que foi a vilã Verônica, que surgiu na novela Nazaré, mas anos depois ela voltou na novela Lua de Mel. Ambas foram produções da SIC, né? E eu escolhi falar sobre a Verônica Blanco, não é isso? Porque lá no Brasil tá acontecendo muito isso, né? De personagens que fizeram sucesso em alguma novela Elas voltam em outra novela. E eu queria saber de você, como é que foi essa experiência de trazer essa vilã novamente numa outra novela, com uma outra roupagem? Você mudou alguma coisa? A personagem mudou também quando ela volta. Ela na primeira, portanto, na Nazaré, ela é rica, portanto ela tem imenso poder, tem imenso dinheiro e ela consegue ser uma ótima vilã, porque se há coisa que os vilãs adoram é dinheiro. Portanto ela conseguia fazer tudo aquilo que queria e estar bem vestida, bem penteada, tudo aquilo que ela adorava. Quando ela regressa na Lua de Mel, ela já está pobre. Ai, as imagens. Esta eu acho que ainda é... Essa qual? É a primeira. Esta é a Verónica da Nazaré. Quando ela volta na Lua de Mel, ela vem pobre, portanto aquilo é um problema. Ela é presa, começa presa, mas mantém os seus traços, que é muito manipuladora, muito esperta. Foi uma personagem que me deu imenso gosto de fazer. Eu gostei imenso, principalmente da Nazaré. Qual das duas versões você gostou mais? A Nazaré, porque é onde ela é a raiz dela, é onde ela nasce, não é? Pois. Depois a Lia de Lua de Mel é uma coisa engraçada que se fez na SIC, que foi juntar várias, não só a minha, mas outras personagens que teriam de alguma forma sido marcantes também na ficção da SIC, e depois juntaram-se a todas, mas foi um bocadinho estranho para mim, porque eu era mãe da Joana Aguiar, que era, como é que ela se chamava? Era a Érica na novela, e depois na Nazaré, e depois ela na Lua de Mel era uma personagem completamente diferente, e eu olhava para ela, já não me faz de minha filha, agora faz outra coisa, então era um bocado estranho, e todas as personagens sentiam um bocadinho isso, mas também no fundo é o nosso trabalho, não é? É sempre o faz de conta e dar verdade ao faz de conta. Gente, olha, se eu pudesse, Sandra, eu passava aqui, te juro,
um dia inteiro. Acho que a gente podia passar um dia inteiro, Obrigada, porque tem sim. tanto trabalho legal que você fez. Obrigada. Nós fizemos juntos uma série também que tá no ar agora, que é O Grito, né? Sim. Fala só um pouquinho pra galera que tá aí Olha, assistindo. O Grito é A HBO Max. É da HBO Max, é uma série realizada pelo Lionel Vieira e protagonizado pela Sara Matos, pela Daniela Roy, pelo Lajinha. Os atores estão inacreditáveis, eu adorei toda a gente, como muitos atores brasileiros também, com 2 pelo menos, que eu me esteja a lembrar. Os atores estão incríveis, falam muito de uma coisa bastante atual e um problema que são o tema dos professores, os professores que são mal pagos, os professores que não têm autoridade, que perderam a autoridade, os professores que querem mudar o sistema e o sistema que não os deixa mudar porque estamos todos formatados. Portanto, o dilema de um professor e a tragédia de ser professor nos dias de hoje em Portugal, e eu acho que um bocadinho até pelo mundo, ser professor do ensino público, estarem afastados da família porque são colocados, uma pessoa que vive em Guimarães é colocado no Algarve, ficam longe da família, jovens professoras que querem constituir família não o fazem porque não têm condições, porque ganham mal, estão constantemente a serem mudadas, e depois os miúdos hoje que não querem estar na escola, acham que têm tudo online, que conseguem aprender online, que o conhecimento está online, e isso é muito perigoso porque quer dizer, nós precisamos de um professor, foi assim que fomos educados, e é assim que eu acho que continua, por mais da ameaça da inteligência artificial também vir fazer essa função, mas eu acho que os valores, que a discussão, aquilo como um professor orienta, o professor é muito importante na formação do ser humano. Os pais e a escola andam sempre a par, e se hoje em dia os miúdos acham que não precisam do professor para nada e que podem fazer tudo aquilo que querem, é muito estranho, e esta série abre muito bem para este lado, um bocadinho às vezes se calhar camuflado em algumas franjas da sociedade que não vemos esta evidência desta tragédia que os professores vivem atualmente. A gente recebeu aqui o Nuno Nolasco também, que fez a série com a gente. É uma série tanto, gente, está aí no ar para todo mundo assistir. Sandra, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, eu queria te convidar agora para o nosso último bloco, o nosso último quadro, que é uma brincadeira. O quadro Ser ou Não Ser. Ó, aqui eu tenho 2 bolinhas. Tchá, 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 tchá. Do Matrix? Cara, eu acho tão legal que todo mundo pega da onde a gente tirou as referências, do Matrix mesmo. Dentro de cada uma dessas bolinhas tem 2 alternativas de algo que, enfim, você poderia ser, não ser, nessa realidade, numa outra. Queria que você abrisse, escolhesse aqui pra gente e falasse pro público se você seria ou não seria. Vamos lá. Tem que escolher uma? Tem que escolher uma das 2. Vai na azul? Vamos lá então, gente. Vamos. Tchá, 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 tchá. Tá, desculpa. Tem que abrir. Tem que abrir. Tá aí pra você ler. Revela pra gente, Sandra. Ser ou não ser parte de uma novela vertical feita para mulheres que empreendem nas redes sociais. E aí, você sabe que tá uma modona agora as novelas verticais. Você tá sabendo disso, desse babado? Não, o que é novela vertical? Menina, Explica. agora, inclusive, gente, eu tenho um amigo ator que... É aquelas novelas que são novelas para rede, são aquelas feitas 3 minutos, ou o que é? Não, elas são longas, porém elas têm o formato vertical mesmo. Elas são feitas para você assistir no telefone, no telemóvel. Okay. E tá tendo muitos debates aí em cima dessa temática, porque tem muita gente que diz que essas novelas elas acabam cada vez mais deixando as pessoas no seu mundo, isoladas, porque se na TV é uma coisa, mas ali no celular, às vezes você está assistindo uma novela e a pessoa que está do seu lado está vendo outra completamente diferente, né? É algo que está acontecendo. Eu tenho um amigo querido que já está fazendo essa novela. Olha, e aí você, me conta. É assim, antes de saber se eu fazia ou não, se eu faria ou não faria, eu acho que isso hoje já se vive muito, nós já estamos
estamos a ver uma série, estamos a responder a uma coisa no WhatsApp, estamos, quem está ao nosso lado se calhar está naquele sofá a ver outra coisa qualquer, portanto isso já existe porque os conteúdos são muitos, a sedução à volta disto é imensa, portanto destes conteúdos no YouTube, sei lá, em todo lado, né? Tu consegues ver Netflix no telefone. Depois eu vou te mandar um link de uma... Eu vi uma, né? Menina, você não vai acreditar. Eu fiquei doido. E tem agora planos que você assina para poder... Porque elas são mais rápidas e são umas histórias muito... Eu vou te mandar depois para você ver. São umas histórias muito doidas. Eu sei que aqui em Portugal já se começa a pensar em fazer novelas com formato... Se calhar é isto, formato vertical. Com formato vertical. Mas era um tipo de 3... Aquilo que eu ouvi era... Estavam a pensar a fazer de 3 minutos, eu acho. Era assim, mais curtas. Eu não sei, eu acho que se o produto for a qualidade do produto, é sempre aquilo que pesa em aceitar ou não aceitar, a par daquilo que também nós vamos ganhar, que também não é, ninguém vive do ar, obviamente, mas não sei, tinha muito que ver com o que em si. Não é uma coisa que diga já que me apeteça fazer parte, porque eu acho que o cinema... Mas isto está tão corrompido, quer dizer, nós antes íamos ao cinema ver cinema. É verdade. Nós hoje vamos de vez em quando ao cinema ver cinema, porque vemos cinema na televisão, em casa. Portanto, isso já se corrompeu há muito tempo. Não é porque agora vem para... Isto ainda é ir mais, escavar mais fundo, não é? Portanto, porque agora já não vai estar em casa a ver o filme que se ia ver ao cinema. Agora é estar na rua, no autocarro, onde for, a ver aquilo que se via em casa. Portanto, estamos só a encurtar a coisa, mas ele o formato já foi desvirtuado de alguma forma, não é? Portanto, estamos só a encurtá-lo, e qualquer dia pomos os óculos, não é? Que já se falam, e já vamos assim na rua a andar, passear o cão e a ver a novela vertical ou lá o que seja. Não sei se é por nós aceitarmos ou não aceitarmos, não sei se é por fazer esse tipo de produto ou não fazer. Eu acho que o que está por trás é mais profundo, é a sociedade em que nós estamos, a empatia que se perdeu, o alienismo que se instalou. Portanto, eu acho que quando for para cortar, não é porque a novela vai para a vertical ou o que seja, ou porque o cinema perdeu o lugar de cinema. Eu acho que somos nós que temos que parar todos nós temos que parar para pensar o que é que estamos a fazer aqui, o que é que estamos a fazer ao planeta, como é que nós estamos a viver, os recursos que temos, o que é que implica a nossa existência perante a existência de todos. Há tantas perguntas que eu acho que essa é estranho se for por aí a novela, mas é um mal menor. Olha, Sandra. Obrigada. Muito, muito obrigado pela sua participação aqui no Atrás da Cena. Foi incrível. Obrigada. Esse nosso bate-papo. De verdade, tô assim honrado, estamos assim já no finalzinho da temporada e receber uma artista assim com seu potencial, que faz tantos trabalhos incríveis, realmente é muito especial. A tua conversa foi muito bem conduzida e também estudaste aí um bocadinho daquilo que eu sou e fizeste perguntas que até nem estou muito habituada a que sejam feitas. Outras obviamente já fizeram, mas também conduziste a entrevista por um sítio muito interessante. Muito obrigado. Obrigada eu. E esse foi o Atrás da Cena, gente. Se você gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar nos grupos da família, dos amigos, do WhatsApp, para todo mundo assistir. E semana que vem, gente, tem mais. Estamos chegando já no final da nossa temporada. Não se esqueça também de assistir os outros episódios que nós já realizamos. Um beijo muito grande, gente. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Ah, meu amor.